Oi pessoal, Câmara Aberta de hoje fala sobre ortodontia, uma especialidade odontológica que corrige a posição dos dentes e dos maxilares que estejam posicionados de forma inadequada. Vamos entender em que casos são recomendados os aparelhos ortodônticos e conhecer o que há de mais moderno para esse tipo de tratamento. Nossa convidada é a ortodontista Cleuma Farias. Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Doutora Cleuma também seja bem-vinda, bom tê-la aqui hoje. Muito obrigada, Lael, pelo convite. Doutora, quando a gente fala em cuidar do sorriso e até precisar de um tratamento ortodôntico, a gente não está falando só de estética, né? Isso é uma questão de saúde mesmo. É saúde. Além de ser o cartão de visita, eu falo, o sorriso é o seu cartão de visita. Ele facilita tanto a mastigação quanto a fonação. Os pacientes relatam, aqueles que cantam, melhora a dicção. É muito importante tratar o sorriso. Em que casos o dentista, o ortodontista, analisa e vê que é preciso mesmo um tratamento ortodôntico? Bom, essa primeira avaliação ela pode ser feita já aos 6 anos. Aos 6 anos, o ortodontista pode detectar alguma maloclusão e direcionar aquele pai se é preciso intervir naquele momento ou se vai aguardar e o ortodontista vai acompanhando essa criança até o momento certo para dar início ao tratamento. O que é que se observa ali que o dentista pode averiguar que seria necessário um aparelho ortodôntico? Tá. Na criança, nós podemos observar a mordida cruzada, já com 6 anos. Que é o que é essa mordida cruzada? Essa mordida doutora? cruzada é normalmente quando a criança ela dorme sobre o braço, então causa uma força no maxilar que os dentes cruzam. O ideal é assim e ele fica assim. A mordida não acontece como deveria ser? Não, é isso? isso. Também a gente já consegue ver se o paciente tem problema na parte óssea, que o ortodontista que faz ortopedia, ele consegue avaliar isso. A criança que chupa chupeta ou na amamentação, ele não fez a amamentação ajuda muito a diminuir os problemas dentários. E essa mudança óssea seria o que nós chamamos do coelhinho, que é a maxila a mais que a mandíbula, ou o inverso, a mandíbula a mais que a maxila. A senhora fala aí na chupeta também. A criança que se estende muito, pode de fato ter um problema ortodôntico? Pode sim. Nós indicamos até os 3 anos, dá para a criança usar. Chegou na fase dos 3 anos de idade, é bom retirar. Caso tenha acontecido alguma maloclusão por conta da chupeta, ao retirar, ele já vai cedendo. Naturalmente mesmo, né? Se retira cedo, né? Se retira cedo, senão precisa do tratamento ortodôntico. A senhora falou também, doutora, que aos 6 anos já é possível fazer uma avaliação ali. Sim. Mas para o uso de um aparelho, tem uma idade mínima? Tem que esperar até uma idade mínima para começar a usar o aparelho? Depende do caso. Tem casos que com 6 anos nós já vamos intervir. No caso de uma mordida cruzada, por exemplo. Mas no caso de uma classe 2, essa classe 2 nós vamos tratá-la até a criança terminar o seu crescimento. Então, não é indicado começar tão cedo para não cansar essa criança. Imagina, começar aos 6, finalizar 14 anos, 15, fica muito cansativo. E que tipos de aparelhos existem hoje, doutora? E como é que se identifica cada caso, para cada aparelho para cada caso? Como é que se identifica isso? Bom, na criança nós trabalhamos com ortopedia,
tem os aparelhos móveis e tem também os aparelhos fixos que trabalham na área da ortopedia, que é o desenvolvimento da face, a parte óssea. Então, na criança, a gente vê tanto os elementos dentários como a face, que nós podemos, com a ajuda de simples aparelhinhos, transformar essa face, fase de crescimento. Fase após crescimento, nós temos inovações agora na ortodontia, temos o sistema Damon, que são aparelhos autoligados, ele também na versão estética, e os aparelhos linguais, que são os totalmente invisíveis. A gente tem um aqui, esse é um desses que a senhora cita? Isso. Esse aqui é o aparelho autoligado sistema Damon. O que significa isso? Autoligado sistema Damon, Damon. é isso? Nós chamamos autoligados porque ele não usa ligas. Aquelas liguinhas convencionais coloridas. Esse aparelho, nós usamos um fio. Esse fio ele é termoativado, trabalha com a temperatura do corpo. E por ele ser autoligado, esse fio fica livre, ele fica solto. Esse arco fica solto. Não cai por quê, doutora? Fiquei curioso aqui. Bom, existe em cada peça dessa um dispositivo que nós abrimos e fechamos. No convencional, o que segura o fio são as ligas. Aqui não precisa, nós abrimos e fechamos. Por conta desse fio ficar livre e trabalhar com a temperatura do corpo, esse tratamento se torna o tempo mais reduzido que o convencional. Além de forças mais leves, é mais confortável para o paciente. A senhora fala em reduzir um pouco o tempo. Há um período médio? Geralmente é 1 ano, são 2 anos, ou varia também de caso para caso? Sim, varia em média 18, 20 meses, na maioria dos casos. A senhora fala também desse tipo, né, que eu já esqueci Sim. o nome, que é um nome... Sistema Damon. Sistema Damon, é isso. Isso. Cabe ao paciente escolher, por exemplo, eu trabalho em televisão, então eu posso Sim. chegar e dizer, doutora, eu não posso usar esse aparelho porque visivelmente vai atrapalhar o meu trabalho. Cabe ao paciente escolher isso ou vai ter casos que ele não pode optar, que o ortodontista vai ver e vai dizer, não, você precisa desse tipo aqui. Tá. É muito interessante quando o paciente chega sabendo o que ele quer. Então, nós vamos tentar fazer o máximo para dar aquele resultado que o paciente quer. Se é jornalista, nós damos a opção desse aparelhinho, eu tenho ele em fotografia, não sei se dá para conseguir ver. No caso, não sei se dá para pegar. Acho que o Diego consegue chegar aqui. Pode segurar um pouquinho. Essa paciente, ela está de aparelho. Então, é esse mesmo aparelho metálico que eu lhe falei, sendo totalmente transparente. É uma opção, tá? Veja só. Deixa eu segurar aqui, para a gente conseguir mostrar. Diego, vem aqui, por favor, em mim. Quer dizer, pela foto a gente percebe que é quase imperceptível mesmo. Isso. Essas pecinhas, então, elas são feitas de um outro material, doutora? Ela é feita, tem porcelana e tem esse dispositivo que abre e fecha. Então, no mercado existem vários tipos desse aparelhinho autoligado. O mais transparente no mundo é o Damon Clear, que é esse tipo do sistema Damon. Eu já li que esses aparelhos estéticos são mais fáceis de quebrar. Isso é verdade ou não? Não é verdade. Ele tem também uma resistência. Tem sim. Boa. Total resistência. Esse tipo de aparelho, o sistema Damon, ele é o melhor que há no mercado de autoligados. Então, se o paciente vem tratar aqui em João Pessoa com o sistema Damon, ele vai a Orlando, por exemplo, e ele vai tratar o sistema Damon, é o mesmo tratamento. E eu posso optar, que aí eu volto para a minha dúvida, eu posso dizer, doutora, eu só quero se for determinado aparelho. Ou vai ter alguma situação que a senhora precise orientar o paciente? Olha, inicialmente alguns meses com esse tipo e depois é que pode mudar. Tá. No seu caso, eu iria lhe oferecer o Damon Clear, que é o transparente, autoligado,
e iria lhe oferecer o lingual. Esse lingual nós iríamos lhe tratar sem ninguém ver. Veja só, esse aqui está de aparelho. As pecinhas estão por trás dos dentes, é isso? Por trás dos dentes. Eu imaginava que se colocava essas pecinhas por trás dos dentes só com a questão da contenção, né? Após o tratamento. Sim. Quer dizer, não, o próprio tratamento pode ser feito assim. Pode ser feito assim. E esse aqui ainda tem uma vantagem. Se o paciente, ele tem um problema só nessa parte anterior, acontecendo em 6 elementos, nós conseguimos, com esse aparelho lingual, tratar em média com 6 meses. Se vai movimentar só a bateria anterior. No caso dos aparelhos, nós chamamos essa face de vestibular e a parte interna de lingual. Com o vestibular, nós temos que colocar toda a arcada. Com o lingual, se for trabalhar só na bateria anterior, nós podemos trabalhar só 6 elementos. Isso acontece muito em pessoas com idade, 60 anos, nunca tratou, se sente incomodada com um sorriso e não quer usar aparelho visível. Chegou a hora de tratar com um aparelho lingual. A diferença de preços, doutora, quando a gente parte do aparelho tradicional, que a gente já conhece, para esses mais modernos, é grande essa diferença? Não, não. É custo e benefício. Esse aqui, nós trabalhamos no convencional. Antigamente, eu trabalhava com aparelho e manutenção, só que é uma manutenção lenta e constante, 3 anos, 4 anos, 5 anos, dependendo do caso. E o paciente, ele não sabe quanto vai gastar no tratamento. Com esse aí, ele sabe quanto ele vai gastar. E a diferença não é tanta, é pouca coisa. Vale a pena, então, esse investimento. Vale a pena. Tem essa redução de tempo, é possível que aconteça essa redução? É possível que aconteça. Com 4 a 6 meses de tratamento, quando o paciente tem um apinhamento, que são os dentes tortos, em 4 meses já se vê um resultado maravilhoso com esse tratamento. Doutora Clema, eu usei aparelho na adolescência, eu lembro que antes de colocar, você faz raio-x, você tem toda uma história antes. Ainda é desse jeito? É preciso, o médico faz uma série de pedidos antes de começar um tratamento ortodôntico? Sim, sim. Essa é a parte principal do tratamento. Nós solicitamos toda a documentação ortodôntica, são raio-x, fotografias, modelos, e daí, diante do exame clínico que nós já fizemos no paciente, e com essa documentação ortodôntica, nós fazemos todo o planejamento do tratamento daquele paciente. Então, quer dizer, é um primeiro passo. Não se pode ir para um tratamento ortodôntico sem fazer isso? Sem, não tem condição, sem. Tá, ok. A gente está cheio de dúvidas ainda, vamos tirar no segundo bloco. Okay. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, continuamos entendendo mais de ortodontia, esses diferentes aparelhos para ajustar os dentes. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente.
Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo a ortodontista Cleuma Farias, que nos esclarece sobre tratamentos ortodônticos, os tipos de aparelhos para quem deseja aí corrigir os dentes tortos e ficar com um sorriso mais bonito. Doutora Cleuma, eu lembro que às vezes eu já falei no primeiro bloco que eu usei aparelho na adolescência, eu dava uma certa dor de cabeça ao meu ortodontista quando eu quebrava demais o aparelho, porque eu imagino que você acaba atrasando o tratamento, se não correr atrás de corrigir aquele aparelho quebrado, né? Sim. Tem os motivos principais que esses pacientes quebram esse aparelho. O meu, eu lembro que eu adorava comer castanha. Então, tem os motivos principais e quais seriam esses motivos? Tem sim. Essa queda do aparelho parte desde a colagem. Então, temos que ter aquele cuidado com a colagem, porque se tocou saliva ali, com certeza, nós sabemos na hora da colagem se corre risco de queda por dificuldade da colagem. Mas se nós colamos muito bem, temos a certeza, e o paciente chega, quebrei, mas eu estava tomando um sorvete, não é verdade? Então, quais seriam as recomendações? O que é preciso evitar durante esse tratamento, pelo menos? Alimentos duros, não partir os alimentos com os dentes. Nós indicamos partir. Parte o pão com a mão mesmo, parte maçã e evitar patinha de caranguejo, ossinho de galinha, bombons, pirulitos e os alimentos duros. Botar na cabeça que é passageiro também, né? É por uma boa causa. Eu falo assim para o paciente, quando você for se alimentar, pensa, antes de colocar na boca, será que vai quebrar meu aparelho? Pense duas vezes. E começa se você não assim que quebra, se você não corre para o ortodontista para corrigir, pode começar a cortar ali, gerar uma afta e um problema maior, né? Depende. Se for determinado elemento que o bractezinho fica ali preso e dá para segurar até a próxima manutenção, a próxima visita, aí tudo bem, mas é interessante que ele comunique logo ao ortodontista. Pode atrasar o tratamento? Se a pessoa vai e quebra 3, eu chamo pecinhas, mas qual é o nome correto? Sempre atrasa, são bractes. Sempre atrasa, porque quando o paciente vem para a visita e está tudo ok, nós vamos avançar o tratamento. Se houve quebra, nós vamos retornar o fio anterior, porque não podemos colocar a força que está ali com aquele fio naquele bracte que vai ser colado naquela hora. Dificulta, atrasa. Doutora, assim que faz a manutenção, a gente também sai sentindo uma certa dor, meio dolorido. É normal isso? Faz parte do tratamento? Por um dia, por 2 dias? É normal, é normal. Por conta das variações que acontecem naquela visita. E depende também do que está acontecendo de movimentação. Então não tem nada de que ninguém se espantar, não. Aquela dorzinha, aquele dolorido vai ficar um pouco... Vai ficar um pouco 3 dias. Quem não gosta de sentir aquele incômodo, pode tomar um analgésico comum. Doutora, agora vamos falar de como escovar esse dente com o aparelho. Quais são as dicas aí que a senhora pode nos passar? Tá. Vamos então... Eu vou começar com a escova comum. É a escova que o paciente já tem, já utiliza, e ele acabou de instalar o aparelho. Então, ele vai pegar a escovinha dele comum. Nós vamos dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4.
Por que dividir em 4 partes? Para não esquecer nenhum elemento. Nós temos algumas escovas enquanto estamos de aparelho ortodôntico. Eu vou iniciar a primeira, que é a escova comum, tá? Essa escova ela deve ser macia e ter a cabeça pequena. Nós vamos escovar movimento circular acima do aparelho, tocando gengiva, na face interna e na oclusal. Da mesma forma desse lado. Esse lado, interna, oclusal. Vamos para o inferior. Face interna, oclusal. Faz do outro lado, sempre abraçando 2 dentes, para que não esqueça nenhum. E eu indico colocar um pouco só de creme dental. Escovou, troca, coloca mais creme dental e vai escovando. Depois dessa escova, o paciente precisa ter a escova ortodôntica. A escova ortodôntica é parecida com essa, só que ela tem uma baixa aqui, que é onde o aparelho vai se encaixando. E ela também é mais dura. Você pode me perguntar, poderia escovar só com aquela? Não, porque o aparelho vai estragar ela, então ela vai durar pouco. Com a ortodôntica, vamos escovar só aparelho. Então aqui não importa que seja tão macia, entendeu? Aparelho, aparelho. Nós temos também a interdental, que são essas escovinhas que elas vão encaixar nesses espaços. Quando nós estamos com o aparelho ortodôntico, não conseguimos utilizar o fio dental. Então, utilizamos a escovinha interdental e também o fio dental. O fio dental, nós temos 2 opções. Temos o passa-fio, não está aqui, não veio. Nós temos o passa-fio e temos também, temos na Oral-B um fio, é o Superfloss. Ele existe uma ponta mais endurecida que você pode encaixar. Veja só, Lael. Aqui não temos como elevar o fio dental por conta do fio. Sim. Então, ele precisa de um guia. E o fio dental é indispensável. Então, a escova macia, a escova ortodôntica, o fio dental. E ainda temos essa aqui, que é a Bitufo. Ela é uma escovinha bem pequena. Para quem não usa aparelho, pode também utilizar para fazer escovação lá no final, no terceiro molar. Veja bem, ela é a única escova que consegue fazer esse movimento aqui. Não existe outra. E ela você pode escovar nas áreas internas, dos tubinhos, dos acessórios ortodônticos. O aparelho interno, na parte de trás dos dentes, dá um pouquinho mais de trabalho, talvez, para limpar, ou não? Essas escovas resolvem o caso também? Resolvem. Os pacientes relatam que até para usar o fio dental facilita, porque como ele é colado bem próximo à gengiva, você até consegue passar o fio dental sem o acessório do passa-fio. E temos a escovação da língua, que pode ser feita com essa escova, e finaliza com enxaguatório. Então, escovação, fio dental e enxaguatório. Para garantir a higienização completa, isso, né, doutora? É. É possível, doutora, fazer um tratamento completo com aqueles aparelhos móveis, usando só móveis, ou esses fixos são necessários no início? Existe. Nós temos um tratamento que chamamos de Invisalign, que são confeccionadas moldeiras, que elas vão sendo colocadas a partir do momento que aquele dente está sendo movimentado. Conseguiu, passa para outra moldeira. Mas são poucos casos, são casos bem simples a serem tratados. E acho que é mais caro também esse tratamento. Também. Né? Custo Isso, alto. É. Outra dúvida também que temos, doutora Cleoma, tem casos que exigem a extração de dentes, né? Que casos Sim. seriam esses? Esses casos é quando se existe apinhamento
Apinhamento é dente tortos, são dentes tortos e não tem espaço. Só que o sistema Damon, ele consegue expandir a maxila e diminuiu muito a incidência de extração. Esse sistema vem resolver também essa questão, Vem então. resolver, porque ele deixa um sorriso mais largo e ele causa uma expansão na arcada. Outra dúvida ainda para a gente tirar com a senhora. No início do programa eu até falei a palavra contenção. O que é exatamente contenção? Contenção. É o aparelhinho que nós colocamos após o tratamento. É ele que segura o tratamento. Antigamente nós pensávamos, os estudos diziam antigamente que nós deveríamos deixar no paciente o tempo que ele utilizou o aparelho. Mas os estudos de hoje mudaram. Quando usar, quando retirar? Nunca. Então, usar sempre. Ele é a garantia do tratamento. Contenção pode ser móvel também ou fixa? Móvel ou fixa. Ela móvel são umas plaquinhas. O paciente usa de início, usa durante o dia todo e à noite. Com o passar do tempo, ele fica usando só à noite. E eu prefiro a contenção fixa, porque na maioria dos pacientes eles não costumam usar. E a contenção fixa é um fio super fino colado por trás. Fica discreto também. Discreto, ele só precisa ter cuidado com a higienização. Doutora, e a manutenção do tratamento convencional? Na minha época de adolescente, eu ia uma vez por mês. Uma vez ao mês eu estava lá no ortodontista. Ainda é mantido esse período ou varia também? Varia. Com o sistema Damon, dependendo do que nós estamos querendo, com a primeira visita, eu quero ver um resultado, eu preciso ver esse paciente com 10 semanas, então ele só volta com 10 semanas. Até isso também facilita a vida do paciente. Ele só voltaria antes, então, se tivesse algum probleminha, quebrou uma pecinha, alguma coisa assim? Isso. E se ele volta antes, o ortodontista fica querendo fazer alguma coisa e ele nem deve, porque aquele fio está trabalhando. E quando volta com 10 semanas, é onde nós conseguimos ver assim, um resultado maravilhoso. Outra dúvida também, doutora Clema, tem gente que relata que durante o tratamento fica ouvindo ou sentindo uns estralos no maxilar. Isso pode acontecer, de fato? Não é por causa do tratamento. Se a pessoa sente esses estalos, ela já estava com problema antes do tratamento. Então, seria ATM. Então, precisa averiguar o que está acontecendo. Pode, inclusive, existir um tratamento ortodôntico para corrigir isso? Tem casos que o tratamento ortodôntico, ele dá uma facilitada, ele melhora. Tem casos que precisa do especialista junto ao ortodontista, que é o especialista em ATM. Mais uma dúvida, a gente está quase precisando encerrar, mas a gente cheio de dúvidas para tirar com a senhora. Tá. A gente falou de higienização. Ela mal feita, quem não dá muita atenção, não faz todo o processo certinho, pode resultar em quê, doutora? Problemas gengivais, cárie, até tem pessoas que diz eu não vou usar o aparelho por conta de ter cárie. Não, o aparelho não causa cárie, o que causa é a má escovação. Então precisa ter aquele controle, principalmente nas principais refeições e após antes de dormir. Ter aquele cuidado, uso do fio dental, escovação, enxaguatório. Bom, a gente está chegando no final. Muito obrigado pelas orientações. Acho que não tem mais desculpa para quem quer ficar com um sorriso bonito. A gente entendeu que a tecnologia colaborou muito, né? E, enfim, não tem desculpa mais. Muito obrigado pela presença, doutora. Muito obrigada a você pelo convite. A gente agradece mesmo. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui, mas você sabe que estamos sempre em contato pela internet, no facebook.com/tvcâmarajp. Esse é o endereço da nossa fanpage, onde você pode rever nossos programas, sugerir pautas, comentar. A gente espera lá. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau!